por quem tem expertise, né? Por quem tem vivência, por quem tem experiência. Senão é um desastre. Porque se você começar errado, é como se você pegasse uma estrada para Brasília querendo ir para São Paulo. Você vai chegar lá em Brasília e nunca vai chegar lá em São Paulo. Pode passar o próximo. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Eu já deu meia hora aqui, eu não vou me alongar muito, mas eu vou, então, prestar uma homenagem aí aos idosos, né, no final dessa minha fala aqui, né, são só quatro slides. O primeiro, isso é uma frase do Guimarães Rosa, num conto que se chama Rebimba o Bom. Na minha opinião, nunca ninguém no mundo escreveu um conto mais maravilhoso do que esse. Um colega nosso, que infelizmente morreu esse ano também, Marco Aurélio Baggio, psiquiatra e psicanalista, escreveu uma matéria maravilhosa sobre esse conto, baseado na teoria do apego de John Bowlby, né? Porque envelheci, a vida não me puxa mais a orelha. Eu ainda não cheguei nesse ponto, não, mas ainda chego lá. Porque envelheci, a vida não me puxa mais a orelha. Pode passar outro. Esse aqui é uma coisa maravilhosa, para mostrar que idade conta pouco, dependendo do que a pessoa tem dentro de si, né? Esse aqui, eu vou homenagear aqui o professor Renato Locke. O professor Renato Locke, como professor visitante, ele era da USP, mas como professor visitante, ele deu aula durante um ano aqui na Faculdade de Medicina da UFMG, substituindo o professor Didio, que deu aula 10 anos aqui, era de São Paulo também, 10 anos aqui, substituindo o professor Didio, o professor Ronald. Ele foi diretor da Faculdade de Medicina da USP. Isso aqui é um discípulo dele, que hoje é o Antônio Carlos Lopes, que é diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Então, o professor Renato Locke estava internado gravemente enfermo, gravemente enfermo, tanto que ele morreria naquele dia. E de manhã ele ainda discutiu com determinados, isso lá em São Paulo, ele discutiu com alunos dele teses e trabalhos científicos que iam ser publicados na manhã do dia em que ele morreria. Ao anoitecer, a situação dele piorou e o ex-aluno dele, né, professor Antônio Carlos Lopes, que hoje é diretor da Unifesp, foi atendê-lo. Não só o atendeu, como pouco tempo depois assinou o atestado de óbito dele. Mas antes que o professor Renato Locke morresse, ele discutiu com o Antônio Carlos Lopes aspectos da fita moderadora, é a trabécula septomarginal do ventrículo direito. Então, ele discutiu entusiasticamente, né? Isso está na biografia dele, escrita pelo professor Didio, discutiu, né, qual idade que ele tinha na época, 1896, 1970, 82, aos 82 anos de idade, moribundo, discutindo com o médico que assinaria o seu atestado de óbito aspectos da fita moderadora do ventrículo direito, que, diga-se de passagem, foi descrita pelo Leonardo da Vinci, que realmente foi um gênio, né? Porque há 500 anos atrás, ele de um lado pintou a Mona Lisa, de outro lado descreveu a fita moderadora do ventrículo direito. Hoje chama-se jogador de futebol de gênio, eu acho meio questionável. Isso aí foi, o Brasil estava para ser descoberto e tá. Então, eu homenageei aqui, não conhecia o professor Renato Locke, cheguei a conhecer o professor Antônio Carlos Lopes, né, mostrando como que uma pessoa, aos 82 anos, pode manter o mesmo entusiasmo, a mesma empolgação diante das coisas. Mas ainda vou dar mais 2 exemplos. Passei aqui 5 minutos, Estevão, mas é só mais 2 exemplos, né? Poderia dar inúmeros, mas vou dar mais 2 exemplos. Pode, esse aqui. Esse aqui é o flautista Altamiro Carrilho, que eu conheci pessoalmente,
Né? Para vocês terem uma ideia de como que ele tocava mal flauta, ele, na extinta União Soviética, ele foi para lá uma vez fazer uma turnê durante 2 semanas e ficou lá 3 meses, porque o pessoal não deixou ele voltar. Né? Então, tocava tão mal flauta que ele começou a tocar flauta aos 5 anos de idade. Essa foto foi batida no hotel em São Paulo, né? Em 2012, ele estava com 87 anos de idade e com câncer no pulmão e já tinha tido infarto. Né? Com câncer no pulmão. Tanto que tinha 2 enfermeiras lá, uma está deitada aqui, a outra não aparece direito, aparece só um pedacinho dela aqui. Ó. Tá? Aqui eles ensaiando no hotel para a apresentação daquela noite, aos 87 anos de idade, com câncer de pulmão. Né? Acompanhado de 2 enfermeiras. Começou a tocar flauta 82 anos. Né? Devia gostar. Né? Provavelmente devia gostar. Né? Há um tempo atrás, eu vi uma propaganda aí, um anúncio de um programa que tem na Sport TV, que chama Bem Amigos, e a propaganda é o seguinte, o anúncio do programa, Galvão Bueno salva a sua segunda-feira. Para quem gosta do que faz, não há segunda-feira, não há domingo, não há sábado, não há nada. Todo dia é a mesma coisa, porque é a mesma empolgação, o mesmo entusiasmo. Né? Esse músico esteve na minha casa, né? É lá de São Paulo, ele esteve na minha casa, e ele é que me contou esse episódio, que me mandou essa foto, que eu acho uma coisa absolutamente comovente, de que mostra como que até... Né, o final da vida, porque hoje se tem uma ideia muito inadequada do velho. Né? O velho hoje se valeu enquanto foi novo. Né? Pelo menos na nossa sociedade, o que eu observo é isso. Então, esses 2 exemplos aí, do professor Renato Locke e do Altamiro Carrilho, eu acho exemplos comoventes de pessoas que até o final da vida, até à beira do túmulo praticamente, mantiveram o mesmo entusiasmo e a mesma empolgação. De modo que a responsabilidade de vocês de cuidar dessas pessoas é muito grande. Né? Quando um velho morre, é um arquivo que se queima, é uma biblioteca que deixa de existir. É ou não é, Fernando? E finalmente, eu vou fazer uma homenagem a uma pessoa que me é muito cara, que é a mãe da minha esposa, Ana Maria, que está aqui, minha esposa. Né? Essa foto foi batida quando ela completou 100 anos, hoje ela tem 102 anos. Né? Absolutamente lúcida, apesar de já ter tido anos atrás um acidente vascular encefálico e ficou 10 dias em coma. Mas hoje é absolutamente... Eu fiz questão de colocar... Isso aqui foi no dia que ela completou 100 anos, está numa festa. Eu fiz questão de colocá-la de perfil para mostrar o interesse dela pelas coisas que estavam acontecendo em volta. Interesse esse que persiste até hoje, né, aos 102 anos de idade. Né? Ela teve um declínio físico, o grau de funcionalidade comprometido, dependente de outras pessoas, mas o interesse pelas coisas, o entusiasmo pelas coisas que ela gosta, e sempre ligada nas coisas. Né? Então, eu acho que é uma tarefa muito nobre cuidar do idoso, né? De uma forma humanizada, apesar de que até um pleonasmo, porque falar em humanização da medicina seria o mesmo que falar em vegetalização da botânica, né? Já que o médico cuida do ser humano. Né? Então, ele tem que cuidar obrigatoriamente de uma forma humanizada. Eu vou encerrar por aqui, né? Já passei aqui 9 minutos, vocês me desculpem, né? Mas desejo de coração, né, que vocês exerçam aqui uma medicina muito mais voltada para o sonho do que para o desencanto. Muito obrigado. Queria aproveitar esse momento também para homenagear o professor Savassi,
Homenageamos e agradecemos ao professor Luiz Otávio Savassi Rocha, exemplo e inspiração em ética, humanismo, proficiência médica para a equipe da Clínica Mais 60. Poucas palavras, né? Mas eu vou ler para ser bem preciso. Um belo dia, quando a gente se reuniu, teve essa ideia, né? Queríamos torná-la realidade. Juntamos um tanto de informação que a gente aprendeu na vida toda e acho que depois de um tempo que a gente consegue entender o que nos foi dito às vezes 10 anos atrás, 15 anos atrás, porque às vezes a gente lê alguma coisa, um livro de administração, um livro de medicina, e talvez por falta de vivência a gente não entende muito bem o que está escrito ali, naquele momento. Mas o professor, na grande maioria das vezes, sabe o que está escrito ali e sabe o que o aluno deveria aprender. E ao longo de toda a história da humanidade, existem conhecimentos, ensinamentos, mitos, tentando ensinar as pessoas coisas novas. Mas, se a pessoa estiver desavisada, ela não vai entender muito bem. Então, muitas vezes, ao falar assim, eu vou montar uma clínica, vou fazer um negócio, todo mundo olhava um pouco meio assustado, assim, achando meio esquisita aquela história. Mas isso me fez lembrar esse texto aqui, que existe um belíssimo texto que sobreviveu do Egito Antigo, chama Tábua das Esmeraldas, atribuída ao deus Thoth, que o similar dele na Grécia era Hermes, e que chama a atenção que o grande saber não deve estar disponível a qualquer dos mortais. Ao simples, tornaria louco. Ao invejoso, despertaria raiva. Ao ignorante, o ignorante riria de você. Esse saber, portanto, não pode ser exposto a qualquer um de qualquer maneira. Mesmo para aqueles que estão disponíveis para abrir seu coração e sua mente, é preciso um caminho muito cauteloso. Nós lemos isso no Fedro de Platão, onde ele diz que o caminho da luz para tirar o homem da caverna da ignorância deve ser feito pelo mestre com extrema cautela, pois, se o mestre expuser o seu neófito diretamente à luz, essa o cegaria. É preciso prepará-lo para encontrar a luz, um conhecimento para o qual não estamos preparados. Ou seja, o conhecimento para o qual não estamos preparados nos soa como estranho, incompreensível, hermético, incompreensível. Mas por que eu estou falando isso? Porque o professor Savassi, o Renato Chiam, o Eric Cavalcante, que não pôde vir aqui hoje, eles foram 3 grandes mestres da nossa vida, que souberam nos mostrar esse caminho correto, nos dando os estímulos necessários, nos momentos certos, e coisas que às vezes eles fizeram, que nem sabem que fizeram, mas deram certo. Acho que isso que é importante. Então, eu queria agradecer a todo mundo e agora convidar a todos para... Agora que vai começar o coquetel, a comemoração.